Olá pessoal, completando nosso assunto sobre clima aqui, vamos falar hoje de elementos e fatores climáticos. Os elementos climáticos são aqueles que influenciam na dinâmica do clima, tá? Então a presença de um clima, de um momento mais chuvoso, ou mais seco, ou mais frio, esses elementos vão estar influenciando diretamente aí. Pressão atmosférica, umidade, temperatura, radiação solar são os principais elementos climáticos que vamos discutir agora. Vamos lá, a pressão atmosférica é o peso que o ar exerce sobre nós. Vamos imaginar o seguinte, que em altitude menos elevada, você tem uma pressão atmosférica maior, exatamente pela concentração das moléculas de ar e oxigênio. Elas se concentram mais em baixas altitudes e também em latitudes menores, ela pode ser maior ou menor também. O calor também vai influenciar nesse fator de pressão atmosférica, ou seja, nas regiões polares a pressão atmosférica é maior, tá? Nas regiões equatoriais a pressão atmosférica também é menor, no caso por conta do calor, porque o calor dilata a molécula de oxigênio e ar, e o ar também fica mais leve, então a pressão atmosférica também é menor. Em altitudes mais elevadas também o ar fica mais rarefeito, a pressão atmosférica é menor, tá? É importante observar esse ponto aí. Os elementos climáticos têm a sua característica própria, mas eles interferem entre si. Você imagina que um ambiente de alta pressão atmosférica, ele tende a dissipar, se deslocar para uma área de baixa pressão atmosférica. Então eles podem se interferir. Digamos que uma área de baixa pressão, uma frente fria pode interferir, uma troca de calor com as chamadas frentes quentes, tá? Ou regiões de baixa pressão atmosférica. O principal efeito da pressão atmosférica é sobre a circulação do ar. Tá? Por que o ar circula, o vento ou a umidade, ou as massas de ar? Como elas se deslocam? Elas se deslocam pela diferença de temperatura e pressão. Então, digamos o seguinte, é muito comum, recapitulando, as áreas de alta pressão tendem a deslocar para as zonas de baixa pressão. Tá? Isso é um processo da dinâmica da própria natureza. Depende, se tem a pressão, ela vai se deslocar para uma zona mais de baixa pressão. Então, a baixa pressão ela vai absorver, haver uma troca de calor e aos poucos ela vai sendo substituída, quer dizer, a pressão por ser maior, ter mais influência, ela vai dominar o espaço daquele ambiente. Inclusive, essa variação de pressão atmosférica, ela vai alterar o regime de chuva em determinado momento onde ela está ocorrendo nesse processo de troca de calor de uma frente fria para uma frente quente ou uma zona de alta pressão para uma zona de baixa pressão. Vamos falar de temperatura. A temperatura é um dos mais importantes elementos climáticos. Ela é influenciada pelos elementos climáticos, como radiação solar, pressão atmosférica e, no geral, também pelos fatores climáticos, que é altitude, latitude, maritimidade. Então, a temperatura ela sofre a influência de todas essas variantes aí. Então, a temperatura ela pode estar num ambiente que ela pode estar alta, mas ela pode ser influência de massas de ar mais frias e alterar essa dinâmica no momento que é essa troca de calor entre essas áreas aí. Algumas áreas localizadas em altitudes mais elevadas, ela vai ter uma temperatura menor, enquanto em áreas de baixa altitude ou baixa latitude, região próxima ao Equador, vai ter uma temperatura maior. Então, áreas localizadas em altitudes mais elevadas, você tem um calor, a temperatura ela é menor por conta do ar ser rarefeito, ou seja, a possibilidade de absorção de ar e radiação dessa radiação solar ela é menor. Nas regiões polares ou regiões temperadas, exatamente a radiação solar incide de forma menor, ou seja, a distância é maior para chegar a essas regiões, enquanto as regiões próximas ao Equador, a radiação ela é mais próxima. Então, devido à distância dos raios solares, a inclinação, você tem uma radiação menor e temperatura, consequentemente, menor também nessas regiões. Então, essas zonas temperadas, ela vai ter temperatura temperada em zona polar, vai ter temperatura menor em relação às regiões equatoriais. Isso falando tanto para norte como para sul. Radiação solar. A radiação solar é basicamente a incidência dos raios solares na superfície do planeta. Como nós falamos aqui, nas regiões equatoriais, ela vai ter uma radiação maior, enquanto nas zonas temperadas na região polar, a radiação vai ser menor. Então, esse efeito da radiação ele é mais dinâmico próximo à região equatorial, já que você tem maior incidência de radiação e irradiação.
provocando aí o chamado efeito estufa, já que parte desse calor ele continua presente na atmosfera para manter uma constância da temperatura. Então esse efeito estufa, como se discute com algo complicado, digamos nocivo, a temperatura não é. Na verdade a Terra, exatamente a possibilidade de vida e a qualidade de vida nesse espaço da troposfera, ele é possível exatamente pelo efeito estufa. Se não existe o efeito estufa, você tem uma temperatura muito alta no processo de radiação, claro que não teríamos a atmosfera, e teríamos também um calor basicamente nenhum, né? Toda a radiação seria irradiada imediatamente, então você não teria efeito nenhum. Ou seja, então o calor é extremamente absurdo durante o dia, e à noite teríamos aí uma temperatura muito fria, já que não temos o efeito estufa. Então, exatamente o efeito estufa é esse momento que a temperatura é mantida, parte dessa temperatura que é radiada para o planeta, ela se mantém ali constante e exatamente permite a possibilidade de concentrar oxigênio, água, umidade, que é um elemento também importante para manter essa temperatura, essa combinação, né, de fatores e elementos que vão manter a temperatura equilibrada e permitir a possibilidade de vida no planeta. Então a radiação solar ela vai ser maior nas regiões equatoriais e menor nas regiões polares, exatamente pela incidência dos raios solares. Então, consequentemente, em altitudes mais elevadas também a temperatura vai ser menor do que nas regiões próximas ao mar, a nível do mar. É importante entender que não é somente a incidência da luz solar que vai provocar o calor. Exatamente, o calor ele é provocado a partir do momento que há radiação solar e no processo de irradiação. Então, não há o Sol, digamos, é comum você falar o seguinte, na verdade o calor ele vem de baixo e não de cima. Então, na verdade, o raio de infravermelho, ele reflete e aí você vai proporcionar o chamado, então, o efeito estufa. Vamos falar da umidade. A umidade representa a quantidade de água presente no ar. Tá? Então, essa umidade ela vai definir, por exemplo, o calor de uma determinada região. Em regiões desérticas, onde a umidade é muito baixa, você tem a incidência maior de raios solares, tá? O aquecimento ele é maior, já que não tem umidade naquele ambiente, e imediatamente à noite você tem uma temperatura muito baixa. O que você observa a partir daí? Você no deserto, a temperatura acima de 50 graus durante o dia, e à noite, logo no cair da noite, você tem temperaturas aí perto de 0 graus. Por que isso acontece? Isso nós chamamos de amplitude térmica, devido à baixa umidade desses ambientes desérticos. Então a umidade é um elemento importante para definir a temperatura. Regiões próximas ao oceano de baixa umidade, ou regiões como a Amazônia, por exemplo, como tem uma concentração de umidade muito grande, você tem uma baixa amplitude térmica, ou seja, a temperatura diária e a temperatura noturna, ela tem uma diferença muito pequena de uma para outra. Ou até mesmo ao longo do ano. Ao longo do ano, por exemplo, os verões são a menos e os invernos são mais a menos também nessas regiões próximas a grandes massas de água. Vamos falar agora de fatores climáticos. Nós sabemos que o clima é uma sucessão de tempos, né? Vamos lá, comportamento de tempos. E essa observação do comportamento do tempo na determinada região, ela é feita ao longo de geralmente 15 a 30 anos, essa observação. Então vamos falar do clima do Rio de Janeiro, que é um clima tropical. O que caracteriza o clima tropical? Geralmente são verões quentes e chuvosos com invernos secos. Basicamente é assim que se comporta o clima tropical. O equatorial, geralmente com chuvas muito intensas, devido exatamente ao calor ser muito grande, uma radiação solar muito intensa, a umidade aumenta consequentemente com a presença de muito calor. Então você tem uma combinação perfeita para evaporação e no momento então você concentra muita umidade devido a esse grau de radiação naquela região. Então definimos a região como equatorial, próximo ao Equador, geralmente se comporta com essa característica, são regiões muito úmidas, quentes e úmidas. E a região tropical, caracteristicamente, você tem aí esse verão quente e chuvoso com invernos secos, tá? Não há nem presença de frio, basicamente tão intenso nessa variação de inverno e verão. Um dos fatores climáticos importantes aí, o que define basicamente o tipo de clima de determinada região, vamos falar da latitude. O que vem a ser latitude? A latitude é a distância de um ponto qualquer do planeta em relação ao Equador. Então, quanto mais próximo ao Equador, você tem uma presença de um clima mais quente e úmido, enquanto nas regiões
que nós chamamos de temperadas, você tem um clima com a característica mais definida, verões quentes, chuvosos, você tem outono com queda de folhas, você tem um inverno muito frio, primavera bem florida. Então, há um ciclo dessa atmosférico, ou nós falamos de estações do ano, são bem definidas nessas regiões temperadas, por exemplo. E regiões polar, que basicamente a característica climática não varia muito verão e inverno, é sempre frio e com neve, congelado e tudo mais. Então, a latitude define o tipo de clima e vamos falar agora um pouco de altitude. Altitude, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Continentalidade e maritimidade. Continentalidade e maritimidade é exatamente a distância que um determinado território tem das grandes massas de água, ou próximo a grandes lagos ou a oceanos. Então, geralmente, a proximidade com o oceano ou grandes lagos, você tem uma área com amplitude térmica menor, ou seja, a variação de temperatura durante o dia, a noite ou ao longo do ano, ela é menor, ou seja, entre a máxima e a mínima, ou seja, a amplitude é menor. Enquanto em áreas de influência de continentalidade, geralmente a variação de temperatura ela é muito grande, a amplitude ela é muito quente durante o dia ou ao longo do ano, ela é mais quente, e ao longo do inverno geralmente é mais fria. Ou seja, é uma diferença muito grande entre a temperatura máxima e a mínima durante o dia ou durante o ano. Então, isso vem a ser a continentalidade e a maritimidade. Vamos falar de correntes marítimas. As correntes marítimas geralmente são grandes deslocamentos de água, grandes volumes de água que circulam pelos oceanos. Ela pode ser fria ou pode ser quente. A corrente marítima geralmente ela tem uma diferença de salinidade e temperatura no oceano local onde ela circula. O que faz esse movimento das correntes marítimas? Geralmente são os ventos e também a rotação do planeta. E esse tem exatamente uma influência bastante importante nas temperaturas, no clima de determinada região do planeta.